a gente ainda assim se depara com algumas dificuldades em virtude da forma de fazer ventilação mecânica domiciliar, né? Os equipamentos, os acessórios, eles precisam ser portáteis para facilitar a mobilidade do paciente. Então, eles têm algumas particularidades que são as questões que a gente vai abordar ao longo da aula. Só para a gente pensar, né, quem são esses pacientes que a gente vai assistir e que serão elegíveis para a ventilação mecânica domiciliar, o que a gente tem é que são aqueles pacientes acometidos por alguma doença neuromuscular, né? Como exemplo, a gente tem a esclerose lateral amiotrófica, né? A ELA, as distrofias musculares, aqueles pacientes com doenças torácicas restritivas, né? Às vezes por um trauma raquiomedular, uma cifoescoliose muito avançada, uma sequela de poliomielite, que ainda a gente vê, né, aqui no Brasil, doenças com sinais de hipoventilação noturna, a hipoventilação alveolar central, síndrome da apneia central, síndrome de apneia, ou síndrome da hipoventilação do obeso, e até a apneia obstrutiva do sono, né? E cada uma delas, o paciente pode estar em uma fase de evolução da doença e necessitar de um tipo de suporte ventilatório, né? E que a gente vai considerar ventilação mecânica domiciliar, pensando que são pacientes que não têm necessidade, né? Não têm indicação de ficarem hospitalizados pela doença de base propriamente, né? Eles eventualmente vão precisar de uma internação por um processo infeccioso, por uma outra condição, precisar de fazer alguma intervenção cirúrgica, alguma coisa desse tipo. E pensar que nesse contexto também nós vamos ter pacientes de todas as idades, né? Desde um paciente pediátrico até um paciente idoso. E aí, quais são as formas da gente fazer a ventilação mecânica domiciliar? A gente pode fazer de forma não invasiva, assim como nós podemos fazer de forma invasiva. De forma não invasiva, nós vamos precisar de usar como interface as máscaras, né? Máscaras nasais, oronasais, tem outros dispositivos também, que nós vamos falar mais para frente, que podem servir de interface para a ventilação não invasiva domiciliar. E a ventilação invasiva no domicílio necessariamente precisará ser feita a partir de uma prótese, né, da traqueostomia. Então, para aqueles pacientes que forem traqueostomizados e que retornarem para casa traqueostomizados. Algumas particularidades dos ventiladores para se fazer ventilação mecânica domiciliar. Os ventiladores, eles são portáteis, e aí a gente tem os que são CPAP, os BIPAPs e os ventiladores propriamente, né? Embora a gente chame de ventilador aqueles que são completos, né? O CPAP e o BIPAP, ele também não deixa de ser uma modalidade de ventilação mecânica, tá? No CPAP, o que a gente tem? Ele é um equipamento, esse CPAP que a gente usa, esse CPAP portátil que a gente usa para ventilação domiciliar. E isso aqui, gente, é uma diferença importante em relação ao CPAP, quando a gente vai aplicar um CPAP num doente que está na terapia intensiva. Ele faz pressão positiva contínua na via aérea, é um nível de pressão apenas, só o nível de pressão do CPAP. O que às vezes a gente se depara lá na Respire? Às vezes chega um pedido de ventilação domiciliar para um paciente, pedindo para a gente fazer CPAP com pressão de suporte. Na ventilação domiciliar, com esses equipamentos portáteis, quando a gente faz CPAP, a gente só faz um nível de pressão, é CPAP mesmo. Para a gente fazer 2 níveis de pressão, a gente precisa de fazer BIPAP, que é o próximo equipamento que eu vou falar, tá? Com ele eu consigo oferecer uma pressão de suporte. Aqui no CPAP só não, é uma pressão só, tá?
É uma modalidade espontânea, então o paciente que vai disparar, que vai gerar todos os ciclos respiratórios, que vai manter, definir a frequência respiratória que ele vai realizar. A gente utiliza muito esse equipamento para o tratamento de apneia obstrutiva do sono, né? É o que a gente mais utiliza esse equipamento de CPAP, na modalidade não invasiva, né? Fazendo VNI. Ele não possui bateria, ele é um equipamento ligado na tomada. Então, se acabar a energia e a gente não tiver um no-break para poder conectar esse equipamento, ele não vai ter condição de ser utilizado. Então, ele é um equipamento que não garante suporte à vida, tá? Já o BiPAP, com ele nós temos 2 níveis de pressão. E os ventiladores portáteis, esses que a gente usa no domicílio, eles vêm com uma nomenclatura também diferente do que a gente vê dos ventiladores da terapia intensiva. A pressão inspiratória a gente chama de IPAP, é uma pressão inspiratória positiva, e a pressão expiratória a gente chama de EPAP, que lá na terapia intensiva a gente chama de PIP, tá? Então, nós vamos ter os 2 níveis de pressão. E a diferença entre esses 2 níveis de pressão, a diferença entre a IPAP, que é a pressão inspiratória, e a EPAP, que é a pressão expiratória, vai gerar, para mim, uma pressão de suporte dentro daquela via aérea. E, por conseguinte, vai gerar um volume também dentro daquela via aérea. Então, eles são equipamentos que trabalham a pressão com 2 níveis pressóricos, mas eles sim são capazes de gerar um volume dentro daquela via aérea por diferença de pressão, tá? Mas ele não é um equipamento que a gente consegue entregar para o paciente objetivamente o volume. Eu tenho que entregar uma pressão para gerar um volume. Existem alguns equipamentos que ele tem uma tecnologia que a gente consegue colocar lá nas configurações um volume que a gente gostaria que aquele paciente atingisse, e aí o equipamento consegue buscar as pressões adequadas à necessidade daquele paciente para ele gerar aquele volume. Mas isso não significa que eu estou entregando para ele um volume, eu só estou dando para o paciente, para o equipamento, uma dica. Falou, olha, eu quero que você trabalhe em torno desse volume, esse volume que eu preciso que o paciente faça. Então, entregue para ele pressões que permitam esse volume. Tá? Então, com essa tecnologia, a gente vai conseguir ajustar uma IPAP máxima, uma pressão inspiratória máxima, e uma pressão inspiratória mínima, que o equipamento vai trabalhar dentro daquela faixa de pressão, buscando o volume que eu gostaria, tá? É uma modalidade também espontânea, mas nos equipamentos de BiPAP que a gente usa em ventilação domiciliar, tem alguns equipamentos que têm a possibilidade de ajuste de frequência respiratória, tá? Às vezes a gente até fala assim, ele tem backup de frequência respiratória. O que é isso? Ele me permite colocar ajustar uma frequência respiratória. Normalmente a gente ajusta uma frequência respiratória mais baixa do que aquela que o paciente faz, que aí a gente dá autonomia para o paciente faz a frequência respiratória dele, com o drive neural dele. E se, porventura, ele tiver lá uma depressão do sistema nervoso central, a frequência respiratória diminui muito, o equipamento assume como uma forma de segurança para esse paciente, tá? Mas se for um paciente que o tempo inteiro vai precisar de uma frequência respiratória do respirador, esse aqui já não seria mais o melhor ventilador para a necessidade desse paciente. A gente já pensaria um outro ventilador mais sofisticado, tá? Ele é utilizado, na grande maioria das vezes, para ventilação não invasiva, né? Quando o paciente precisa de ventilação invasiva,
Muitas vezes ele precisa da ventilação como suporte à vida, né? E esse equipamento aqui, ele não garante suporte à vida, ele não é um equipamento que foi desenvolvido para a gente usar ele, por exemplo, 24 horas, tá? A gente pode usar a noite toda, a gente pode usar uma parte do dia, mas ele não é um equipamento que foi programado, né, que foi desenvolvido para trabalhar 24 horas. Então, quando a gente se depara com essas situações, melhor trabalhar com um ventilador. Não garante suporte à vida também, porque não possui a bateria. Então, mesmo se eu tiver um no-break, ainda assim não seria o equipamento mais interessante se a gente estiver precisando de fazer suporte à vida, tá? E por que, né, que às vezes a gente vê ele, né, a gente vê um ajuste de frequência respiratória para um paciente que algumas vezes é até tracostomizado. Talvez pela disponibilidade do equipamento para o paciente, né? Os valores dos equipamentos, dos ventiladores, eles são muito diferentes, né? Então, algumas vezes ainda a gente se depara com essa situação, mas não seria o mais interessante. E aí, os ventiladores, né? Eles são completos, a gente pode dizer assim que completíssimos, né? Tem múltiplos modos ventilatórios, né? Praticamente não, todas as modalidades ventilatórias e os modos ventilatórios que a gente conhece da ventilação mecânica convencional, eles podem trabalhar a pressão ou a volume, né? Então, eu posso dar o suporte através de pressão, mas também posso dar através de volume para o paciente. Faz modalidades, tanto as espontâneas que os outros aqui fazem, como também as modalidades controladas, e ele pode ser utilizado como ventilação não invasiva e como ventilação invasiva, e possui uma autonomia, né? Ele possui uma bateria que dura aí de 7 a 8 horas de autonomia. É sempre bom, aqui eu coloquei uma figura de um trílode, né, que costuma ser o que a gente mais vê nos serviços. Mas todas as vezes que a gente for operar um tipo de equipamento desse, é bom a gente conhecer qual que é a autonomia dele. Costuma girar em torno aí dessas 7, 8 horas, mas eventualmente pode acontecer de ser um pouco diferente. E ele é o equipamento que garante suporte à vida, tá? Dentro dessa linha dos ventiladores, a gente tem assim características diferentes entre uma marca e outra. Às vezes dentro de uma mesma marca você tem alguns um pouco mais sofisticados que os outros. Então, cada um que a gente for operar, nós vamos precisar de conhecer. Aqui eu estou falando mesmo de uma maneira geral o que tem nos ventiladores portáteis para ventilação mecânica domiciliar. A outra particularidade é a necessidade de no break, quando a gente vai fazer ventilação mecânica domiciliar. É uma forma da gente garantir um fornecimento de energia para o equipamento diante de uma condição de blackout, tá? Protege o equipamento também contra danos provocados por sobretensões nas redes elétricas. Então, quando eu coloco um ventilador, por exemplo, para um paciente que é suporte à vida, necessariamente a gente vai colocar um no-break também. A gente nunca vai deixar esse paciente lá sem o no-break, tá? E a outra coisa, né, uma outra característica bem marcada dos ventiladores da ventilação domiciliar, eles são de circuito de ramo único. Aí eu coloquei essa figura aí para vocês. Esse é um Astral, e vejam que o circuito sai do respirador, né, tem uma traqueia menor, leva lá para a câmara umidificadora o ar aquece, umidifica aqui e continua pela a outra parte do circuito. Aí, olha, eu tenho um copo coletor, que é essa peça aí, coloquei ela mais aproximada aqui. O copo coletor é uma forma da gente conseguir captar a água que condensa
circuito, ela cai toda dentro desse copinho coletor aí, esse frasco coletor, a gente consegue girar o frasco, ou, né, desacoplar esse frasco aí do circuito, descartar a água, sem interromper o processo de ventilação mecânica do paciente. Pode usar sem? Pode usar sem. Às vezes vocês vão ver o circuito de ramo único sem esse copo coletor, mas essa é uma peça que pode ser utilizada, e para os circuitos que dão muita condensação, é uma opção interessante. Aí, ó, continuando no circuito, na hora que finaliza a traqueia que saiu do copo coletor, a gente tem uma outra peça lá no circuito de ramo único, que é a peça que a gente chama de válvula exalatória. Estão vendo aqui na imagem aproximada que tem um orifício na peça? Tá? Esse orifício é para permitir a exalação, porque se eu só tenho um ramo, e nesse ramo vai me mandar o ar durante a ins, eu preciso de uma opção para o ar sair durante a ex. Ele vai sair por esse orifício aí da peça exalatória. Em hipótese alguma, essa peça pode estar ocluída. E na ponta aí tem uma outra peça, que eu também coloquei ela aqui numa imagem mais aproximada, a gente chama de tubo corrugado, e na ponta dela tem um conector para a traqueostomia do paciente. Poderia ser, ao invés dessa peça, uma máscara, se fosse um paciente para ventilação não invasiva. Ok? E a outra particularidade são os tipos de circuitos de ramo único. Então, a gente tem ventiladores que têm circuito de ramo único, e neles tem circuitos que são passivos e tem circuitos que são ativos. Os circuitos passivos são como aquele que eu falei no slide anterior. Ele vai trabalhar com aquela válvula exalatória aberta, com aquele orifício. E quando a gente vê lá no respirador, essa porta, esse daí é um trílode que eu estou mostrando para vocês, a lateral dele. Essa porta dele que eu destaquei em vermelho, ela fica fechada. Esse é o que a gente mais vê. A grande maioria das vezes a gente vai ver dessa forma. Um circuito de ramo único e passivo, tá? E o ativo, olha, ele tem essa porta aí com essa entrada diferente lá do circuito passivo. Ele vai me permitir conectar aqui uma válvula exalatória, um sistema de válvula exalatória ativo, que é esse que está ampliado aí nessa figura direita. Tá? Esse é um circuito de ramo único ativo. E nós vamos utilizar esse tipo de circuito quando eu quiser operar o ventilador em um modo a volume. Em modos a pressão, o passivo vai funcionar perfeitamente. Mas se eu precisar utilizar um modo a volume, eu preciso de um circuito ativo, porque o vazamento que acontece pela válvula exalatória passiva, vamos falar assim, ele vai impedir que a gente garanta um volume corrente em todos os ciclos respiratórios para o paciente, tá? Aqui, só uma visão um pouco mais de perto do ativa do circuito de ramo único ativo, né? A gente tem essa linha de expiração ativa, que a gente chama aí, que está mostrando com a seta, e dali saem, a gente faz essas duas conexões, e aí na figura aí onde está desenhado o ventilador, olha, vejo que tem a válvula lá em cima, né, abaixo das duas setinhas azuis, tem a válvula chegando lá em cima e sendo conectada lá na parte que a gente não está conseguindo ver aqui desse respirador. E nós vamos poder ventilar com esse tipo de circuito o paciente traqueostomizado e o paciente com máscara, mas com máscaras que a gente chama de não ventiladas. Vou falar um pouco melhor sobre isso lá para frente, mas máscaras que não têm orifícios para
o ar sair, porque senão aquele orifício vai funcionar como uma válvula exalatória, aí perde o sentido do meu circuito ativo, ok? E o bloco de porta, aí a gente olhando ele mais de pertinho, né? Ele fica fechado, né? Essa porta fica fechada da forma que vocês estão vendo aí, e a gente vai usar aí vocês vão ver aqui na imagem à esquerda, lá, ó, na traqueostomia, nós vamos precisar de colocar uma válvula exalatória, aquela que tem o buraquinho. Posso usar uma máscara que a própria máscara tem os orifícios, né? Que seja uma máscara que a gente chama de ventilada e ali cumpre a função de válvula exalatória, ou uma máscara que não é ventilada, em que eu terei que usar também uma válvula exalatória. Ok? E a outra diferença, que não é uma diferença tão grande, na verdade, né? Isso daqui na ventilação com circuito de ramo duplo, igual a gente usa na terapia intensiva, ela também é dessa forma, são sistemas de umidificação. A gente também tem sistemas de umidificação ativo e passivos. Nós vamos ver primeiro aí o ativo. Desse equipamento que está aí, que é um Astro, só que ficou trocado, viu, gente? O passivo é esse que eu estou falando para vocês, e o ativo é o outro, trocado aí nos slides. Esse que eu vou falar agora é o sistema de umidificação passiva. Passivo por quê? O ar vai passar lá dentro da câmara umidificadora, ela tem uma placa embaixo, que a gente consegue até visualizar aí na imagem, um termostato mesmo, essa placa aquece, né? Aquece a água que está aqui dentro, a água que a gente pode usar na ventilação mecânica domiciliar pode ser água filtrada, não necessariamente a gente vai ter que usar a água destilada, como a gente usa no hospital, tá? Fica inviável usar água destilada na grande maioria das vezes, então a gente usa água filtrada. E uma vez aquecida essa água, gera o vapor de água e aí ela segue pelo circuito de ramo único, tá? Esse é o sistema de umidificação passivo. E o sistema de umidificação ativo é esse outro que eu circulei aí agora de vermelho, tá? Uma imagem mais aproximada, que a gente faz com um filtro chamado de HME. O que é isso? Um filtro trocador de calor e umidade. Como que ele funciona? Esse filtro está lá conectado no circuito do paciente, estão vendo que o tubo corrugado está aqui na frente dele e vai lá na traqueostomia do paciente, nesse caso aqui, né? Todas as vezes que o paciente exalar, quando a gente exala, o ar que sai pelas nossas vias aéreas não é um ar quente? Esse ar quente, quando ele passar por esse filtro, o filtro vai reter a umidade dele e o calor dele, e quando nos próximos ciclos respiratórios que forem acontecendo, nas próximas inspirações, o ar passar por ele em direção ao paciente, ele vai chegar para o paciente umidificado e aquecido, tá? É uma opção interessante, muito utilizado na terapia intensiva, né? Na terapia intensiva adulta, hoje, praticamente, a gente usa esse tipo de filtro HME, né? O trocador de calor e umidade, que é um sistema de umidificação ativa. De novo, lembrando que aqui embaixo ficou trocado, tá? E se eu for usar um sistema de umidificação passivo, aquele que tem a câmara umidificadora, a gente tem que buscar uma temperatura que corresponde à temperatura fisiológica da via aérea, tá? Que é uma temperatura de 34 graus, bem quentinho, né, gente? Bem quentinho mesmo. E muitas vezes essa temperatura gera muita condensação dentro do circuito, tá?
mas a gente tem que buscar oferecer para o paciente condições mais próximas ao fisiológico possível para que ele consiga termorregular bem. Tá? Quando a gente deixa o ar ser ofertado para ele, que vai ser ofertado para ele, que ele fique muito frio, esse paciente vai ter que gastar mais energia para poder termorregular, porque ele vai ter que arrumar um jeito de manter o corpo aquecido. Então, ele vai gastar mais energia e muitas vezes ele não tem tanta energia assim para poder ficar demandando com coisas que naturalmente ele não precisaria fazer, que a gente conseguiria ajustar, tá? Esse aí, onde está o 26, ele me mostra a temperatura que está. Nem todos vão ter esse display de temperatura aparecendo, tá? Aí, normalmente, entre os 5 e os 6 é que a gente atinge essa temperatura adequada para o paciente. E, por vezes, também a gente usa o tato, né? A gente coloca a mão lá na câmara umidificadora e vê se está numa temperatura interessante. É perfeito, né, gente? É uma coisa objetiva? Não, é uma coisa subjetiva. Mas quando vocês forem olhar pelo tato, vão pensar como se fosse uma água de bebezinho recém-nascido tomar banho. Uma água bem quentinha, mas que não queima, tá? Que daria uma temperatura aproximada desses 34 graus Celsius. O HME, aí nós temos à direita duas figuras. A gente tem os modelos para neonatologia e para pediatria e os modelos adultos, tá? Então, quando a gente for ventilar em domicílio um neonato, neonato não, né? Um recém-nascido, que às vezes vai acontecer, poucas vezes, né? Normalmente, os que precisam ser ventilados, ele passa essa primeira fase da vida deles lá de neonato, de recém-nascido na UTI, mas se ele vai para casa, né, ainda bebê, ou depois, né, se é uma criança que necessita de ventilação mecânica, a população pediátrica, nós vamos buscar um filtro compatível com a via aérea dele, tá? Se eu coloco um filtro para ele do tamanho do filtro de adulto, eu aumento muito a resistência. Então, nós vamos buscar um filtro, que é esse filtro menorzinho que tem aí, que para crianças que vão ventilar entre 150 e 300 ml, esse daí, por exemplo, tá? O de adulto já são para pessoas que ventilam em torno de 500 ml, que seria aí aproximadamente o que ventila o pulmão de um adulto, tá? Tem as variações, mas aproximadamente seria isso. Então, cuidado com os filtros. Na população de bebês e na pediátrica, nas crianças maiorzinhas, muitas vezes, assim, a grande maioria das vezes, a gente prefere o sistema de umidificação passivo para evitar aumento de resistência no circuito. E aí, falando sobre os tipos de filtros que existem, que esses filtros acabam, às vezes, gerando algum confundimento mesmo para a gente. São tantos tipos, tantas carinhas diferentes, tem uns que não, depois que a gente abre, não tem mais nada escrito nele, para você saber que tipo de filtro que é aquele, né? Então, eu acho interessante a gente conhecer para, na hora que se deparar com ele lá no circuito, a gente saber, esse é esse filtro, ele faz isso, esse outro filtro, ele faz isso, ele deve estar em um lugar ou em outro. O primeiro aí, que está com a legenda alaranjada, ele é o HME, aquele que eu já falei para vocês lá, que a gente pode usar como sistema de umidificação ativo. É um trocador de calor e umidade. Ele faz apenas isso. É trocador de calor e umidade, então ele serve como sistema de umidificação. O HMEF, o que está aí na figura do meio, ele, além de ser um trocador de calor e umidade, ele também é um filtro de barreira, tá? Uma barreira antiviral e antibacteriana. Eles fazem uma proteção de mais de 99% de material viral e material bacteriano. Então, nesse filtro, a gente teria duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: troca de calor e umidade e a barreira,
tá? E no que está em cinza, aí, o terceiro modelo de filtro, já é um filtro que a gente chama de EPA, e ele é um filtro de barreira antiviral e antibacteriana. Ele não funciona como trocador de calor e umidade, ok? Então, nós temos 3 tipos de filtros disponíveis no mercado. O puramente umidificador, né, trocador de calor e umidade, o que faz barreira e umidificação e o que só faz barreira, tá? A durabilidade deles, isso a gente considerando o uso contínuo, o paciente fica 24 horas na ventilação, então 24 horas esses filtros estão sendo utilizados, tá? O que os fabricantes trazem, né, no pacote dos filtros, vocês vão conseguir colocar lá, ver lá a recomendação do fabricante, tá? O HME e o HMEF, né, eles, como trocadores de calor, eles duram 24 horas. E o EPA, 48 horas. Isso é a recomendação do fabricante. Mas o que a gente vê? Na pandemia, por exemplo, esses filtros, a gente só usava esses filtros, só esse sistema de umidificação. A gente usava umidificação passiva só se fosse um neonato, tá? Nos outros pacientes todos era o HME. E o EPA também, porque a gente precisava proteger do material viral, né? E HME-F também. Começou a faltar filtro. E aí, como que a Organização Mundial de Saúde se posicionou? Ela falou, olha, não vão dar conta das demandas de filtro, então a gente pode usar esses filtros, isso pensando para terapia intensiva, tá, gente? A gente pode usar esses filtros até por 7 dias, tá? E assim foi feito. Dificilmente tinha alguma situação que o filtro era trocado antes, só por uma necessidade da troca mesmo, né? O filtro saturou rápido demais, foi uma sujidade para dentro do filtro e aí teve que tirar, tá? O filtro, mas usava-se até 7 dias o mesmo filtro, todos os 3 tipos. E para assistência ventilatória domiciliar, é importante que a gente considere as especificidades. Tem pacientes que não vão ficar 24 horas na ventilação, às vezes ele vai ficar só à noite, alguns períodos do dia, né? E então esse filtro naturalmente vai durar mais tempo. É importante que a gente considere caso a caso. O que não pode acontecer é a gente negligenciar o filtro. Ah, esse filtro está aí, esse filtro aí, né? Deixa ele aí, porque pode correr o risco do filtro estar precisando de ser trocado. Como que a gente vai ver? Observa o filtro, olha se ele está muito saturado. Quando ele está muito saturado, ele vai ficando umedecido e amarelado. E tem alguns que vão dando mesmo a impactação de tanta partícula que ele foi filtrando ali, você consegue ver as partículas impactadas, às vezes a partícula de poeira, né? Aqui na nossa região a gente tem muito pó preto, a gente vê, às vezes ele ali impactado, aí você viu que ele está saturado, troca o filtro, tá? Mesmo que a gente vá manter ele por mais tempo do que 7 dias, porque acaba ficando inviável a troca desses filtros tão sistematicamente, igual a gente faz na terapia intensiva, tá? Aqui, para mostrar para vocês o posicionamento dos filtros. Aí tem um ventilador, ó. Lá do ventilador está saindo o filtro. Esse filtro está nessa posição aí para proteger o ventilador de alguma sujidade, algum micro-organismo que vier do paciente, não entrar para dentro do ventilador. E, ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Proteger o paciente de algum material que possa sair de dentro do ventilador. Então, esse filtro aqui, ele precisa ser um filtro de barreira. Ele seria um filtro EPA. Em algumas circunstâncias, a gente pode ver aí, nessa posição, um HME-F, concordam? Mas nunca um HME sozinho.
Porque quando eu coloco o HME-F, eu estou usando ele nessa posição como filtro de barreira e não como trocador de calor e umidade, tá? Porque pensa, vai dar para sair do paciente, percorrer todo o circuito e gerar calor suficiente nessa distância aí do filtro? Não vai dar. Então, o mecanismo de funcionamento dele vai estar deficitário. Agora, como filtro de barreira, a gente pode usar, tá? Então, aqui EPA ou um HMEF, um filtro de barreira que fica lá perto do ventilador. E perto do paciente, lá perto da máscara ou perto da traqueostomia que ele estiver usando, nós vamos colocar o HME, tá? O trocador de calor e umidade. Poderia colocar um HMEF? Poderia. Mas se eu colocar aqui um HMEF, aí não é recomendado a gente colocar o EPA junto, porque aí eu vou aumentar demais a resistência desse circuito. Tá bom? Outra particularidade dos ventiladores para ventilação mecânica domiciliar é a aerossolterapia, tá? A gente pode fazer a aerossolterapia utilizando um conector MDI, que é essa peça com a tampinha verde que eu estou mostrando aí para vocês. Na imagem, olha, que tem uma mão segurando a peça e o frasco do aerossol, tá? Ele tem uma ponta, o MDI, ele tem um orifício que vai encaixar certinho a ponta do frasco do aerossol para a gente conseguir fazer o puff, tá? E aí, na figura que tem aí o esquema ó, do ventilador mandando o ar, se eu faço puff aí nessa posição, usando o conector ou adaptador MDI, ele vai arrastar o aerossol junto com o fluxo de ar e levar para o paciente, tá? E a outra forma de fazer é com o nebulizador a jato, que é o que a gente chama de nebulizador, né? Aquele sistema de nebulização a jato que ele fica ligado no compressor ou às vezes no fluxômetro de O2, né? Mas no domicílio normalmente coloca em algum compressor mesmo, num nebulizador mesmo. Aí estão vendo que na ponta dele tem uma peça T, tá? Essa peça T é para eu conseguir conectar, acoplar no circuito da ventilação mecânica, no caso aqui é um circuito de ramo único, o sistema de aerossolterapia que vai para aquele paciente, tá? Um lembrete, uma coisa importante. A gente recomenda para quando vai utilizar esse tipo de aerossol, sistema de aerossol, de nebulização a jato, de suspender a umidificação uns minutinhos antes de fazer o aerossol e durante a aerossolterapia. Por quê? As partículas de aerossol, elas são higroscópicas. Ela tem afinidade pela molécula de água. Então, se o vapor que está passando ali dentro do circuito, né? O ar está vindo muito saturado, ou um pouco também, né, saturado de vapor de água, essas partículas vão tender a se agrupar as partículas de água e, naturalmente, vai ser menos aerossol, menos medicação que vai chegar para o paciente. Tá? Então, é interessante, se for usar esse sistema, tirar a umidificação na hora de fazer, tá? E o outro ponto que a gente já sabe sobre a aerossolterapia é que o puff, né? A gente chama isso aqui de nebulímetro dosimetrado, tá? Os puffs. Eles são mais eficientes do que o nebulizador a jato. Mas vocês vão se deparar com as duas situações. Vai ter né, residência que a gente vai chegar e que a forma que é utilizada é o puff, e vai ter residência que a gente vai chegar que a forma que é utilizada é o nebulizador a jato, tá?
Mas a gente tendo conhecimento que o PUF é mais eficiente, o aproveitamento dele é melhor, vai fazer a gente pensar, tipo, estou fazendo a nebulização desse paciente, a resposta que eu gostaria que tivesse não está vindo. Vamos trocar uma ideia com o médico, no caso, que é quem prescreve esse aerossol que ele usa, é o sistema que eu estou utilizando que não está o mais adequado, né? Podemos tentar com o PUF, tá bom? Costuma fazer diferença para o paciente. Outra particularidade é a forma da gente suplementar de oxigênio, tá? A gente tem condição de, nos ventiladores, em todos eles, desde o CPAP até lá o ventilador, da gente suplementar com oxigênio, caso o paciente tenha necessidade. Aí a gente tem disponibilidade para o domicílio dos concentradores de oxigênio, a gente tem concentradores que geram fluxo de 5 até 10 litros de oxigênio. A maioria dos que a gente vê são de 5 litros, tá? Aí tem as coligações, os concentradores, esse aqui é um dos modelos, esse azul, que vocês estão vendo aí. No meio aí eu coloquei uma coligação, né? Para eu conectar no concentrador e conectar nessa peça que é a figura do meio. Estão vendo que ele é um conector também, mas que ele tem uma ponta tampada. Aí está tampado porque eu não estaria utilizando ele para entrar oxigênio. Mas se eu quiser colocar oxigênio no circuito, eu conecto essa peça lá no circuito e uso essa entrada para o oxigênio, né? Coloco a coligação aqui e a outra ponta da coligação no concentrador de oxigênio, tá? Posso usar também como fonte de oxigênio os cilindros de oxigênio. Aí vou precisar também da coligação, né, de um fluxômetro, né, disponível no cilindro, para poder conectar a minha coligação e chegar lá na peça, tá? E aí, onde que nós vamos acoplar essa peça? É a outra pergunta. Existe a possibilidade da gente acoplar essa peça próximo ao paciente. Estão vendo que aqui tem uma máscara, a peça, ó, com uma ponta, onde a gente consegue conectar a coligação de oxigênio, e depois vem o circuito. Pode ser próximo ao ventilador, aqui está o ventilador, e aí, essa é uma peça própria dessa marca aqui, por isso que ela é diferente. Conectar aqui, próximo ao ventilador. A recomendação é que a gente faça dessa forma, tá? Mas, eventualmente, vocês vão ver ela em outra posição. Eu, quando vejo elas lá perto do paciente, eu procuro colocar aqui perto do ventilador, da forma que vocês estão vendo aí. Por quê? Aqui, o ar vai sair lá do ventilador e já vai receber o oxigênio. Então, todo o ar que estiver dentro daquele circuito da ventilação, ele vai estar com uma concentração adequada de oxigênio. Quando você coloca só aqui, já próximo ao paciente, e muitas vezes a válvula exalatória vai estar próxima a esse conector, pode ser que você não entregue para o paciente a quantidade de oxigênio que você realmente gostaria que chegasse, e talvez vai ter que colocar até um fluxo maior para ele saturar o tanto que você gostaria e ficar confortável do jeito que você gostaria, tá? No ventilador, o que a gente tem? Tá vendo circulado em vermelho aí? Uma entrada para o oxigênio. Essa pecinha, isso aqui é um trílode, nós estamos vendo ele de costas, tá? Essa pecinha aí, vocês não vão ver nele na hora que se não tiver usando o oxigênio, não. Se tiver usando oxigênio, a gente disponibiliza essa peça para encaixar nesse lugar aí do trílode. E aí eu vou ter o bico lá para poder receber a ponta da coligação de oxigênio. Ok? E aí aqui eu coloquei uma representação mesmo esquemática
da sequência que a gente vai montar o circuito. Eu vejo que isso, muitas vezes, é dúvida da equipe, né? E às vezes fica todo mundo esperando o fisioterapeuta chegar, né? Para resolver de que forma que isso daí vai ficar organizado. Então, eu tentei colocar aí de um esquema mesmo para ajudar vocês. Então, vamos começar lá do ventilador, ó. Tem um ventilador. A gente pode colocar um filtro EPA, um filtro de barreira, o conector de O2, se for necessário suplementar O2. Se não for necessário suplementar O2, não precisa ter esse conector aí. Já vai direto para o circuito de ramo único. Uma válvula exalatória, lá na ponta do circuito de ramo único. O HME, que é o trocador de calor e umidade, a peça que vai fazer umidificação. O MDI, aquele conector para a gente fazer o puff, se essa for uma opção para o paciente, né? Se não for, se for nebulização a jato, não vai ter essa peça aí. E a traqueia corrugada, que é aquela traqueinha menor que vai chegar lá com a ponta de eu conectar na traqueostomia do paciente, tá? E aí já tem o paciente, ok? Agora, e se eu não quisesse usar a EPA, quisesse usar o HME-F, eu poderia tirar o EPA daí. Aí, se eu for usar o HME-F como filtro e também como trocador de calor e umidade, eu teria que colocar ele no lugar onde o HME está. O HME está aqui, eu coloco um HME-F. Ok? Essa é uma outra opção. E se esse paciente não for fazer aerosol terapia, receber aerosol terapia por puff, for por nebulização a jato, o que a gente faz? Tiro o HMF, tiro o MDI e na hora de fazer a nebulização, tá? Não vou precisar de MDI, né, nesse caso, e conecta aqui o nebulizador a jato, tá? Pego lá aquela peça, aquele T, com o frasco da nebulização e conecto nessa parte do circuito, ok? Lá pertinho do paciente, ó, antes da traqueia corrugada. Muito cuidado, gente, para não tirar a válvula exalatória na hora que vai conectar o nebulizador a jato, tá? Isso, às vezes, acontece e gera um desconforto enorme para o paciente, porque ele não vai ter onde exalar, tá? Vai ter uma sensação de sufocamento mesmo conectado no circuito. E aí, ainda temos as máscaras, né? Naqueles casos em que a gente vai fazer ventilação mecânica domiciliar não invasiva, a gente pode usar alguns tipos de máscara. Existem as máscaras nasais, a primeira que está na figura aí, vocês estão vendo que ela tem um apoio de testa, ela cobre só o nariz e tem um apoio de testa. Essa máscara, ela é uma máscara que eu acho assim, muito interessante quando o paciente tem mais dificuldade de posicionar a máscara bem no rosto. Esse apoio de testa, ele dá uma, vamos falar assim, uma orientação sobre o posicionamento e uma boa fixação da máscara no rosto, sem ter que apertar. Tem esse outro tipo que está embaixo com apoio de testa. Ele não tem apoio de testa, a gente chama essa de ponta de nariz, tá? O apoio, ó, é só lateral. É uma boa opção também. E tem as máscaras tipo pronga ou tipo almofada, que são essas que vão só tampar os orifícios da narina, tá bom? Uma máscara que deixa o rosto mais livre, uma máscara interessante também. Os pacientes sentem muito confortáveis com ela. E aí, lembrar que existem máscaras ventiladas, que são as máscaras que têm orifícios nela. Aqui tem uma, ó, com apoio de testa, que eu coloquei uma imagem, e uma tipo almofada, ou tipo pronga, tá? Essa que é com apoio de testa, na frente dela e onde tem o joelho, a gente consegue ver de pertinho os orifícios. Essa outra tipo pronga,
na frente dela, aqui na ponta da pronga, tem um orifício, e no alto da cabeça, que também tem um orifício. E as não ventiladas, para chamar a atenção da gente que elas são não ventiladas, elas têm, ó, o joelho azul. Estão vendo aí na figura que o joelho é azul? Tá? Para chamar a atenção mesmo da gente que aquela máscara não tem válvula exalatória, que não tem orifício de saída do ar durante a expiração, e que, então, eu vou ter que providenciar para aquele paciente a válvula exalatória, tá? A peça com o orifício para fazer a função de isolação. Existem também as máscaras oronasais, pega nariz e pega boca, tá? Tem alguns tipos de pacientes que ficam melhor adaptados na máscara oronasal. E também vão ter as máscaras ventiladas e as máscaras não ventiladas. Das ventiladas que eu coloquei aí, essa que está no modelo, a gente chama ela de híbrida. Ela, ao invés de pegar aqui em cima no nariz, tá vendo? Ela pega aqui, ó, tá? Como se fosse uma pronga, mas a parte de máscara que seria a parte que pegaria boca também, tá? Ela é oronasal, mas a gente chama de híbrida. E a outra aí já é como a que está no desenho, né? Pega aqui em cima do nariz. O que a gente vê é que os pacientes que ficam muito tempo, muitas horas de ventilação mecânica no dia, mas que ficam bem na ventilação não invasiva, eles costumam ter as duas opções, tá? Porque aí muda os pontos de pressão no rosto e eles costumam ficar mais confortáveis tendo as duas possibilidades. E as não ventiladas, a mesma coisa. Olha lá, o joelho azul, tá? Tem joelho azul, eu preciso de ter atenção de colocar uma válvula exalatória para ela funcionar, tá? E uma outra opção, que não é uma máscara, mas é um tipo de interface que a gente pode usar na ventilação mecânica domiciliar, é a peça bucal, que esse senhorzinho aí está usando. Às vezes o paciente não precisa ficar o tempo inteiro recebendo ciclos do ventilador. Ele consegue ficar um pouco sem, mas, de repente, ele precisa de receber um ciclo. Aí ele vai na peça, né, acopla a boca na peça, dispara um ciclo respiratório na hora que ele puxa o ar, e aí o respirador manda um ciclo para ele, tá? É uma opção interessante para os pacientes que não precisam de ficar o dia inteiro com a peça. Para a noite, não, né? Esses pacientes à noite, eles vão usar aí algum tipo de interface de máscara, tá? Mas de dia é uma opção interessante para esses pacientes. E para finalizar, os cuidados que a gente precisa de ter com o circuito da ventilação mecânica domiciliar, né? Verificar e fazer as trocas periódicas dos filtros, né? O HME, o HMEF e o EPA. A limpeza do filtro de espuma do equipamento, o filtro de espuma do equipamento, aquele de vermelho, olha. É uma espuma mesmo, um quadradinho de espuma. A gente tira ele daí, lava esse filtro, deixa ele secar bem sequinho e depois retorna com ele para o equipamento. Pelo menos a cada 7 dias a gente precisa de fazer isso para preservar o bom funcionamento do equipamento, tá? A troca do circuito, sempre que a gente observar alguma sujidade, precisa de ser feita. Os circuitos não foram feitos para ficar no paciente ad eterno, gente. Se vocês verem que o circuito é danificado, ele está com alguma rachadura, alguma parte ressecada, está ficando sujo, tem que trocar o circuito, tá? Não tem prazo de validade o circuito, varia muito de um paciente para o outro. Mas se tiver sujidade ou alguma coisa nele danificada, precisa de trocar. E a última coisa aí, nunca utilizar acessório danificado, um acessório que rachou, né? Às vezes a gente tem a mania do esparadrapo, que é colar tudo com esparadrapo, resolver tudo com esparadrapo. Até a gente ter a opção para troca, dá até para ir. Mas não, na ventilação domiciliar, normalmente, pelo menos na Respire, é assim que a gente faz.
os pacientes têm todos esses acessórios sobressalentes. Tem aquele que ele está utilizando e tem o sobressalente. Às vezes a família nem lembra que tem, né? Mas quando a gente chega para atender e pergunta, fala, tem umas coisas aqui numa caixa que o Respire deixou. Aí a gente vai ver, tem todo o material lá de reposição, precisa de ter. Ok? E aí, para a gente finalizar essa conversa nossa de hoje, eu quis trazer essa imagem aí, que foi uma imagem que foi divulgada não há muitos dias, né? Foi esse mês, desse jogador entrou com essa criança em ventilação mecânica, né? No campo. E eu penso que o nosso maior papel, quando a gente pensa em garantir um suporte de vida, né, um prolongamento da vida desse paciente, uma forma dele continuar vivo através de ventilação mecânica domiciliar, é a gente buscar para ele também alternativas que vão fazer ele de forma, assim, né, mesmo que adaptada, viver experiências que fazem parte da vida e que eu acredito, por exemplo, para essa criança aí, deve ser algo muito muito gratificante, muito importante, muito considerável, né? Ele conseguir entrar com o time num campo de futebol durante um jogo, né? Então, que a gente nunca esqueça que atrás daquele processo todo de técnica, de recomendação e tudo que a gente consiga pensar além, né? Tá, fiz tudo aqui impecável, dei a ele segurança, tá tranquilo, e agora, o que nós vamos fazer com a vida que eu estou conseguindo gerar, né, proporcionar através da ventilação mecânica domiciliar, tá? Essa é a nossa equipe, eu gostaria de agradecer vocês e aproveitar e agradecer o Flaviano, né, a oportunidade de trabalhar com a Respire Educacional, é um projeto que eu gosto muito e acredito muito nele. Essa aí é a nossa equipe bonita, né, gente? Olha, o Flaviano está aí, eu e Letícia somos as mulheres da equipe, restante da equipe toda de homens, e é uma equipe que eu tenho muito prazer de trabalhar. Trabalho lá na parte de educação e de assistência, mas aprendo muito com eles também todos os dias. Tá? Muito obrigada, eu fico disponível para as perguntas. Obrigado, Ju. Bom demais, velho. Né? Objetivo, né? E sempre superando as expectativas aí. Fico Isso é feliz. muito bom. Então, eu acho que só faço alguns comentários. Eu acho que teve um questionamento aqui da Letícia, né, em relação a como funciona a importância do relatório desses equipamentos. Ótimo. Eu acho que é um lembrete interessante aí, muito. Que os profissionais podem ter acesso e podem nos solicitar sempre que necessário. Se quiser comentar. Quero sim. Todos esses equipamentos, gente, tanto o CPAP quanto o BIPAP, como os ventiladores, eles têm uma memória e alguns os cartões de memória que a gente consegue fazer a leitura dos dados que foram gerados durante o uso do equipamento pelo paciente. O CPAP tem alguns que a gente já consegue fazer a monitorização por telemetria, tá? À distância. E alguns modelos de BIPAP também, isso já é possível, tá? Mas temos mais CPAPs com essa tecnologia do que BIPAPs com essa tecnologia. Mas acredito que isso é uma coisa que não vai demorar muito tempo para avançar. Agora, os ventiladores, a gente ainda não consegue fazer intervenções neles à distância por questão de segurança. Mas tem os cartões de memória. É interessante que, de tempo em tempo, a gente pega esses cartões e leve para poder fazer a leitura. Lá na Respire, a gente tem os softwares todos para poder fazer a leitura desses cartões. Aí, na ventilação, por exemplo, estou com o paciente na ventilação, eu vou ter lá um relatório, quero que faça para mim dos últimos 60 dias, ou eu posso pedir de um período maior ou menor, né? Mudei de configuração, quero ver como que está. Aí eu vou ter tudo ali, vou ter a pressão que foi utilizada,
o volume que foi gerado, a frequência respiratória que aquele paciente fez, se ele teve apneias, se teve muito vazamento durante o período, ou se não, se estava dentro do que o equipamento consegue compensar, tá? Então, é uma forma da gente ver o processo e não ver somente a hora que a gente chega ali e vê no monitor do equipamento o que está acontecendo com o paciente, tá bom? Muito bem lembrado, Letícia, obrigada pela pergunta. Ótimo, acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Acho que a gente pode fechar, né? Bem, Sim, podemos. eu só faço essas considerações, reforço aqui, né? Agradecendo a todos pela presença e paciência aí, uma quarta-feira à noite. Lembrando que nós estamos vivendo mais do que nunca um momento da sociedade do conhecimento, né? Então, isso é fundamental. Né? Já tem até nome para os pacientes dessa geração agora, são pacientes 4.0, né? São pacientes antenados, ligados, interagindo. Muitas vezes eles sabem muito mais do que a gente imagina, estão hiperconectados, nos colocam em muita enrascada aí em relação à conduta, técnica e necessidade. Então, isso vem de encontro ao que a gente precisa fomentar sempre, né? Conhecimento, educação. Então, contem conosco, contem sempre com o time da Respire, né? Independente se o equipamento onde você estiver é da empresa ou não, a gente está à disposição para poder auxiliar. E outros webinars estão aí para vir, né? E fiquem ligados, atentos aí com os temas aí, a gente vai estar sempre nas redes sociais aí, tá bom? Alguém perguntou aí que foi gravado, sim, a gente gravou aqui a aula, aí deve passar por uma edição, por um filtro, e depois deve ir para as nossas redes, canal do YouTube, tá? Então a gente vai disponibilizar isso depois para pequenas consultas, para vocês acessarem o material. Muito obrigado. Ô, Ju, um abraço. Obrigadão. Valeu, Abraço, obrigada, galera. gente. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Valeu. Show. Eu vou parar a gravação aqui.